Olá, bem-vindos ao Cinemarda, mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. Meu convidado hoje é o Jurandir Gouveia, do site no YouTube que leva o nome dele, que é o maior site aqui no Brasil e talvez até no mundo, especificamente sobre storytelling. Tudo bom, Jurandir? Obrigado por participar desse quadro. Qual é seu filme de cabeceira? Tudo bom, Maiden? Obrigado pelo convite. Então, pensei bastante. Normalmente o pessoal quer se mostrar um pouco no filme de cabeceira, quer mencionar ali um Kubrick, Kiyosaki, alguma coisa assim. Não, eu quis escolher algo que todo ano eu assisto. Christopher Lee disse que lia todo ano o livro, eu assisto todo ano o filme. Aham. E é um filme que não importa o ano que eu assista, eu vou me emocionar, eu acho maravilhoso e eu tenho que assistir a versão estendida, que é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro filme. Aí quando você começa o primeiro, você emenda e tem que assistir os outros dois também. Pois é, e esse filme, eu lembro bem, eu acompanhei todo o processo de produção quando, em 1997, foi anunciado que o Peter Jackson tinha sido contratado para adaptar O Senhor dos Anéis, né? Uma coisa bem doida para a época, né? Fazer os três filmes de uma vez. Peter Jackson não era Peter Jackson ainda, só gente que é muito fã de cinema conhecia ele de Os Espíritos, do Almas É, Gêmeas e uns também filmes de terror, umas dos filmes de comédias, umas terror, coisas trash que esquisitas. ele fez no comecinho de carreira. E aí foram 4 longos anos de espera até o lançamento de A Sociedade do Anel. E a expectativa era muito grande, primeiro, pelo investimento, não foi um investimento pequeno, se bem que comparado com o que eles gastam hoje, eles estão gastando uma Uhum. trilogia para fazer uma porcaria como Aquaman Sim, 2, por exemplo. pior. Mas questões assim de custos à parte, era aquele filme que se criou uma grande expectativa e aquele filme que tinha que funcionar, porque se a Uhum. Sociedade do Anel não funcionasse, pronto, adeus trilogia. Como é que, eu não sei, eu sou mais velho que você, mas como é que era a tua cabeça na época? Você chegou a ver o filme no cinema quando ele estreou no Natal de 2001? Assisti no cinema, me preparei antes lendo o livro, porque naquela época eu era adolescente e estava imerso no mundo do RPG. Então eu jogava muito RPG e Tolkien praticamente fundou o RPG com a mitologia da Terra-média, então ele influenciou muito como que seria o RPG que a gente jogava. Então a gente jogava, a gente acompanhava, e quando foi anunciado que estavam produzindo, assim, todo mundo voltou para os livros para ler, para se preparar, porque a gente queria saber todas as referências e não perder nenhum detalhe, né? Tinha uma animação antiga do Senhor dos Anéis, bem tosca, muito ruim, Eu vi essa é, animação no cinema quando ela no estreou. cinema. Eu assisti só no YouTube, mas naquela época eu só sabia que existia, nem, acho que nem passava na TV aquilo. E a gente leu, eu com um grupo de amigos, a gente leu os livros e a gente foi no cinema, na estreia junto para assistir. Só que assim, eu li só o primeiro livro, eu não lia os outros, eu queria ler na sequência, então conforme ia lançando. Então, quando eu li o primeiro livro e assisti o filme, eu terminei arrasado lá com a morte do Gandalf e desesperado, pensando: meu Deus, agora eu vou ter que esperar quanto tempo para assistir o próximo filme, para saber o que que vai acontecer com esse pessoal. Aí eu li o segundo livro. Mas foi uma experiência fantástica. Foi um dos primeiros, eu acho que foi. Eu tive uma. Eu morei em boa parte da minha infância em cidade pequena, no interior, então acesso a cinema eu só tive quando eu me mudei para Londrina, no ano 2000. Então, foi a partir do ano 2000 que eu comecei a assistir filme. Então, o primeiro filme que eu vi foi O Cavaleiro, O Coração de Cavaleiro, e daí eu assisti mais dois até assistir O Senhor dos Anéis. Então, O Senhor dos Anéis foi o terceiro filme que eu vi no cinema. Então, foi algo muito impactante para mim. Não, eu imagino. E você que atua especificamente na área de storytelling, de roteiro, de narrativa cinematográfica, como você tendo lido o livro, como é que foi processar na tua cabeça as alterações que o Peter Jackson fez para a adaptação de A Sociedade do Anel? Antes disso, eu quero deixar claro, e não sei se vai concordar, mas eu sempre defendi isso, é, adaptar
quando você adapta uma obra cinematográfica, na minha cabeça, pelo exemplo, você tem que respeitar a essência da obra que você está adaptando. Você não precisa e, na maioria dos casos, não deve ser fiel àquela obra original. Você tem que subvertê-la, você tem que traí-la numa determinada medida, porque livro é livro, filme é filme, são mídias diferentes. E eu lembro bem da época, não sei se você passou por isso, muita gente reclamou da ausência do Tom Bombadil Bombadil. no filme. Eu gosto muito dele no livro, mas reconheço que ele ficaria perdido no filme. Não sei Uhum. se você vai concordar com isso, mas na época eu tive calorosas discussões com amigos meus por conta disso. O próprio Peter Jackson, no making of do filme, ele falou que muita gente tinha reclamado da ausência do Tom, só que apesar dele também gostar do personagem, ele não via como que ele conseguiria avançar a história. Não tinha muito nele ali para fazer com que a história seguisse o caminho que ela precisava. E pensa, O Senhor dos Anéis, se você pegar só o primeiro livro, é uma história gigantesca. Só o primeiro livro renderia 3 filmes. Então, você não consegue, nunca vai dar para adaptar um livro, que é uma coisa que você, quando vai ler, leva 20 horas para ler, em um filme que vai durar ali, mesmo que seja a versão estendida, 3 horas e meia. Não dá. Então, eu acredito que as adaptações são isso, adaptações. Vai ter que respeitar o espírito da obra, os princípios da obra. Eu, quando assisti muita coisa que eu tinha na minha imaginação de como que era a aparência dos Nazgûl, por exemplo, das criaturas, muita coisa era diferente no filme. Minha cabeça se adaptou, agora quando eu leio eu só vejo as imagens do filme. Eu acho que o Peter Jackson ele fez adaptações necessárias, por isso que essa é, para mim, talvez a melhor adaptação que exista da literatura para o cinema. Primeiro porque eles tinham um respeito muito grande por aquilo que eles estavam fazendo. Eles leram várias vezes, todo mundo tinha uma cópia do livro que lia, eles eram apaixonados pela obra do Tolkien. E eu lembro de vendo o documentário, o Making of, mencionando várias cenas que eles queriam acrescentar no filme e tentaram, e depois eles viram, poxa, mas isso não era o que Tolkien queria, e respeitavam e tiravam. Então, apesar dessas mudanças, eu entendo. Eu não fui um dessa galera que ficou assim, eu queria o tom, eu queria. Tinha uma árvore também, eu não lembro agora o nome de uma árvore muito antiga que ficava ali na floresta, que também não aparece. Eu não fiquei assim, porque eu achei que foi tão bonito o que ele fez. E o sentimento que eu terminei lendo o livro foi o mesmo sentimento que eu terminei vendo o filme. Então, se ele conseguiu carregar esse mesmo sentimento, para mim, já é uma grande vitória. Eu acho que na época duas decisões foram bastante acertadas em relação a essa produção. Tudo bem, desde o início se sabia que seria algo extremamente arriscado, pela grande legião de fãs que a série de livros tem, e a gente sabe também, até por conviver com pessoas assim, que tem fãs que são um pé no saco, assim, de exigir demais, Caramba. cobrar demais, uma fidelidade, uma coisa assim que, na maioria dos casos, não se justifica, mas era um risco que se corria em relação a adaptar uma obra do Tolkien, uma obra que já existia há meio século, muito querida, muito lida e relida. Como você falou o exemplo dos jogos de RPG, realmente não existiria RPG sem Uhum. Tolkien, mas eu acho que duas decisões que foram tomadas foram as mais acertadas para esse projeto. O primeiro foi de fazer os 3 filmes juntos. Até por uma questão de custo de produção, iria baratear Uhum. bastante a produção ela ser feita toda de uma vez. E também o fato de terem levado a produção para Nova Zelândia, que teve duas consequências diretas muito impactantes no projeto. O custo de produção reduziu drasticamente, porque é muito mais barato filmar na Nova Zelândia do que nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E a Nova Zelândia, quem não conhece ainda, no dia que for, vai ver que é a Terra-média. Você Uhum. anda É pela o Nova cenário Zelândia, perfeito. é a Terra-média. Eles não Uhum. precisaram criar cenários ou simular isso ou aquilo, né? Basta andar.
ou na Ilha Sul ou na Ilha Norte, não tem problema. A Terra-média é a Nova Zelândia. Aí vinha a preocupação. Em sendo uma trilogia, normalmente numa trilogia, o primeiro filme apresenta as personagens, apresenta a situação, desencadeia aquela ação que será desenvolvida no segundo filme, concluída no terceiro. E sendo um filme em três partes, ou seja, o filme não vai acabar, é uma história só em três partes, né? Muita gente, eu me Uhum. lembro, saiu do cinema revoltado, mas e aí? O que é que vai acontecer agora? Eu falei, cara, volta daqui a um ano que você vai ver as duas torres e daqui a 2 anos vai ter o Retorno do Rei. Mas o que você acha, então, desse processo todo? Eu achei Como é que você criou na tua cabeça a expectativa para esse filme? Eu acho que a gente não estava acostumado naquela época com esse tipo de trilogia. A gente tinha tido trilogia de Volta para o Futuro, mas cada filme termina em si mesmo, né? Deixa aquele ganchinho para o próximo filme, mas não deixa tanta coisa pendente, né? Pelo menos do primeiro para o segundo, né? Que não tinha o segundo tanto em planejamento, é assim. Não tinha aquela coisa toda de não, vamos deixar um monte de coisa pendurada para o segundo. Só deixa aquele gostinho ali no final de vai ter uma continuação. O Senhor dos Anéis, ele fez algo que era diferente, porque realmente termina o primeiro filme e não tem nada resolvido. Eles estão na metade do caminho, agora o Frodo está indo sozinho com o Sam, avançando sozinho na jornada, fica para trás o Legolas, o Aragorn, o Gimli para fazer uma jornada à parte, e você fica, tá, e o que que vai acontecer? Então, gerou essa sensação de expectativa muito maior do que qualquer outro filme antes porque agora a gente estava desesperado para saber como que ia terminar. Então, é aquele conflito da frustração de, caramba, eu passei 3 horas no cinema e ainda não sei o que que vai acontecer, mas também tinha aquela coisa de expectativa, de, meu Deus, quando sair esse próximo filme, eu tenho que estar logo lá de cara para assistir. Então, foi muito inteligente essa jogada de gerar esse sentimento. E era uma época em que os filmes eram lançamentos culturais que moviam grande parte da população. Porque você não tinha vários grandes lançamentos todos os anos, né? Você não tinha os streamings para concorrer. Então, O Senhor dos Anéis, todo mundo viu O Senhor dos Anéis. Mesmo quem não gostava muito de fantasia, passou a gostar de fantasia depois do Senhor dos Anéis. Então, foi algo que movimentou socialmente. E eu acho que esse é um dos pontos que mais me atraiu no Senhor dos Anéis, porque quando a gente olha os filmes anteriores de fantasia, eles não eram algo que realmente te cativasse tão forte, seja pela história, seja pelos efeitos especiais que não eram tão bons, pela trama. O Senhor dos Anéis conseguiu trazer para a fantasia aquilo que Tolkien fez pela fantasia, que foi tornar a fantasia algo mais profundo, algo mais reflexivo também, colocar drama na fantasia, fazer uma história linda sem nenhum romance, zero romance, pelo menos até o Aragorn começar a ter o casinho dele, que no livro é uma coisa tão. Nem existe, né? O romancezinho dele ali nem existe. Peter Jackson pegou de uma música e colocou em Aragorn ali, mas foi algo socialmente, culturalmente muito impactante para a época. Então achei muito inteligente a forma como o Peter Jackson fez. Já grava os três, já deixa o pessoal em suspense. Vai lançar daqui a um ano, espera, segura a ansiedade. E com isso ele foi colecionando Oscars, né? Um atrás do Sim. outro. Até fazer a limpeza no terceiro, né? Que é o Que único foi caso genial. na academia. Recebeu 11 indicações, levou 11 As 11. prêmios, né? Aproveitamento 100%. Mas 100%. aí, me lembrei agora, já o que você falou agora no começo da nossa conversa, que você tinha uma visão das personagens, você tinha imaginado como é que eles eram, e depois de ter visto o filme, você lembra deles como eles aparecem no filme, que é uma grande diferença que existe entre ler um livro e assistir a um filme. Quando você está lendo, a leitura é um ato solitário. Você cria Uhum. tudo aquilo na tua cabeça. Você vai lendo e vai imaginando como é que o Aragorn é, como é que o Gandalf é. Você cria um Gandalf, você cria um Aragorn, você cria um Legolas e todo mundo na sua cabeça. A partir do momento que você vê um filme, é a visão do diretor, é a forma como o diretor visualizou aquela personagem e a partir dali é aquela. Você compra ou não.
Eu acho que no caso de O Senhor dos Anéis, o Peter Jackson foi extremamente feliz na escalação do elenco. Inclusive, a substituição de última hora do Aragorn, do ator que faz o Aragorn, foi um dos maiores acertos para aquela história. Eu não consigo O Virgo foi imaginar perfeito o para isso. Aragorn interpretado pelo Stuart Townsend. Não dá, não dá. Eu só vejo o Viggo Mortensen. Isso é uma coisa bem curiosa. Apesar de algumas questões bem pontuais que alguns fãs levantaram, como a ausência do tom, mas. Não, e também temos que levar em conta que na época que os filmes foram lançados, a internet não era a internet de hoje. Não existia Uhum, rede social naquela época ainda. uhum. O Então, acho pessoal que não se tudo isso. mobilizava no Twitter para falar mal de um filme. Não existia Não isso. existia Twitter, né? Então, isso também eu acho que conta a favor do filme, Sim. né? É, porque a coisa se espalhava no boca a boca. É, começou muito com o fanbase, né? A base de fãs do Tolkien, jogadores de RPG, o pessoal gostava de fantasia. Quem era fã de verdade e não era aquele fã chato que você mencionou no começo, que existe o fã chato da Marvel, do Star Wars, pessoal que não pode ver uma mínima mudança que já reclama. Ah, feriu Tirando o esse fã chato, cânone. Ah! isso aqui não é canônico. Não importa, gente. O importante é ser legal o filme. O importante é que você saiu com aquela sensação legal. Então, essa base ficou tão apaixonada pelo filme que assistiu várias vezes, levou a galera para assistir, motivou. E tem um evento também. Eu estava estudando recentemente sobre O Senhor dos Anéis, quando eu estava preparando um material sobre o Band of Brothers, eles foram lançados próximos, Uhum, e um camarada ele fez um artigo comparando O Senhor dos Anéis com o Band of Brothers, sobre a questão do grupo que vai passar por toda a sua jornada, enfim, e ele falou algo muito interessante sobre como que a época do lançamento foi algo muito é, impressionante, né? Porque ambos foram lançados ali em 2011, pertinho não, do atentado. 2001. 2001, perdão, pertinho do atentado das Torres Gêmeas. No caso Band of Brothers foi 2 dias depois, se não me engano, e no caso do Senhor dos Anéis Em foram 2 ou 3 dezembro. meses depois, foi em dezembro. E isso teve esse impacto cultural também, porque apesar de Tolkien não ter se inspirado, ele deixa isso muito claro, eu não me inspirei na Segunda Guerra Mundial, não é que não me inspirei, isso aqui não é uma alegoria da Segunda Guerra Mundial, mas ele claramente teve inspiração da experiência que ele teve na Uhum, Primeira Guerra Mundial e por ele ter passado ali também na Segunda Guerra, é uma história de guerra. É uma história de aliados contra o eixo, é uma história de uma pessoa defendendo o lado bom contra pessoas do lado ruim. Então, a mente americana estava muito voltada para isso. O mundo todo estava em busca de novos heróis, pessoas que trouxessem aquela paz para o coração de que o bem pode vencer o mal. Era uma época que quem é novo e não viveu o que, que foi o atentado às Torres Gêmeas não faz ideia de como que era o coração do mundo naquele momento. O mundo está acabando, o que está acontecendo? Então, foi uma congruência de eventos. Foi uma obra muito bem feita, foi no período exato, tinha uma base de fãs que fez com que isso se tornasse um cult, que se tornasse um filme referência no gênero. Como Tolkien foi referência no gênero fantasia como escrita, depois do Senhor dos Anéis, todo mundo olha para qualquer filme de fantasia e compara com o Senhor dos Anéis. Então, Game of Thrones, quando começou a passar, eu ficava comparando. Ah, mas esse dragão aqui tá parecido com o Smoke. Smaug, né? Então, a gente ficava comparando. Até você ver que era muito mais sanguinolento e muito mais, mais sério do que o Senhor dos Anéis. Mas foi um impacto cultural muito grande, até hoje. E a Sociedade do Anel tinha uma missão, de uma certa forma, ingrata, né? Era o primeiro filme. Ele não tem tanta ação assim como você vê depois nas Duas Torres Uhum, e no Retorno do Rei. Ele tem ação, obviamente, há momentos muito tensos, mas ele precisava estabelecer a história, né? Você uhum, precisava adentrar aquela Terra-média,
e comprar aquela Terra-média e todas aquelas personagens, entender as motivações de cada um, e nesse ponto o Peter Jackson bastante feliz, junto com a Philippa Boyan e com a Fran Walsh, que escreveram um roteiro com ele, em fazer essa preparação, essa base, esse alicerce que é a Sociedade do Anel. Porque não tem como ser diferente. Se a Sociedade do Anel não fosse tão bem construída, por melhor Não, que fosse as Duas Torres ou o Retorno do Rei, eles não iriam funcionar. Porque eu acho que na Sociedade do Anel, como houve essa construção perfeita de cada uma das personagens, do contexto, de situar você naquele mundo, que era um mundo novo para muita gente, ele foi bastante feliz. E aí vem o paradoxo de tudo. O filme é sobre a criação da Sociedade do Anel e ele acaba com a desfazendo. quebra, o esfacelamento dessa sociedade do anel. Mas não tem como não torcer pelos hobbits, que você conhece o condado, você vê cada Nossa, um deles, você percebe as diferenças entre os quatro que terminam viajando, você conhece o Bilbo, você tem aquele prólogo que eu acho assim, é muito um bom. prólogo tão, tão bonito, tão impactante que já te joga de cara ali dentro. Tipo assim, existiu um mal monstruoso e esse mal está voltando. O que Uhum. é que se vai fazer para combater esse mal novamente? E foi tão genial esse prólogo, porque condensar uma história gigantesca que era das eras anteriores, porque o que Tolkien fez foi absurdo, né? Ele não criou só uma história de um grupo que está indo salvar o mundo, não. Ele criou o mundo anterior, ele criou genealogias que duram milênios, ele criou Criou idiomas. personagens, idiomas, ele criou. Esse cara foi um gênio, não tem outra palavra para definir o que esse cara fez. Então, como que você resume uma história gigantesca que existe antes, que dá a base para começar essa história? O prólogo foi no momento certo, no tamanho certo, dura 7 minutos, eu acho, o prólogo. Com a quantidade de informações certas, você sabe exatamente quem são os personagens principais. Já te introduz a Galadriel, você já vê, opa, Galadriel é grande mesmo. Olha desde quando que ela existe. Já te introduz o Sauron, quem que ele é. Já te introduz o Sméagol. Te dá toda a base, já te fala como que o anel foi perdido, como que o Bilbo encontrou o anel, como O que que o anel foi aconteceu com a parar no espada, condado. tudo. Exato. Tudo que você precisa saber. E o que eu acho maravilhoso é que ele faz uma coisa que eu gosto muito em alguns filmes, que é que ele dá uma prévia do que é o filme. Ou seja, é um filme de aventura, então vai ter cena de guerra. Apesar do primeiro filme realmente ser bem mais tranquilo, ele já te mostra no prólogo cena de batalha, batalhas épicas. Esse filme vai ter. Vai ter um cara que é monstruoso, a incorporação do mal. Vai ter. Vai ter o Sméagol, ele vai aparecer, não se preocupe, ele vai aparecer. E depois ele corta para aquela musiquinha calma do condado, e daí tá lá o Frodo sentadinho debaixo da árvore, e aquele cenário. Então ele consegue te transportar para aquilo que é o horror da Terra-média, e depois te traz para aquilo que é o sonho, aquilo que, meu Deus, quem que não gostaria de morar no condado? Você vai para aquele lugar idílico, aquela coisa utópica. E aí ele começa daquele jeito tão calmo e introduz o Gandalf, introduz cada personagem, isso eu acho maravilhoso. Ele é muito único. Você consegue reconhecer, mesmo se não tivesse no livro um dissente falando quem está falando o quê, eu saberia pela forma como fala quem está falando, porque o personagem é muito peculiar. Então, ele conseguiu criar, e o Peter Jackson conseguiu transferir isso para o filme, de forma que cada um se identifica com um. Ah, eu gosto mais do Legolas, não, eu prefiro o Gimli. Ah, não, eu sou do time Aragorn. Não, eu prefiro o Gandalf. Então, as pessoas, quando a gente ia jogar RPG depois disso, mudou completamente. Cada um queria, não, eu quero interpretar o paladino estilo Aragorn. Não, eu quero ser o feiticeiro estilo Gandalf. Então, a forma como ele conseguiu criar personagens tão característicos, fazer uma história que envolve ação e calmaria, algo que hoje é surpreendente, porque o pessoal quer tudo muito rápido, mas ele consegue fazer um filme de 3 horas e meia na versão estendida, que quem disser que é arrastado, eu brigo com essa pessoa. Essa pessoa precisa fazer tratamento psicológico, não é possível, não é arrastado. É tudo extremamente aproveitado. Mesmo na versão estendida, você vê, cara, não tira isso daqui não, isso aqui tá
Deixa do jeito que tá bom assim. E ainda tem um paradoxo, né? A versão estendida, para mim, ela parece mais curta do que as versões que foram para o cinema, porque tem Incrível. elementos que complementam certas Sim. ações, né? Que tudo bem, eu gostei muito das versões de cinema, mas hoje eu também, de tempo em tempo, eu revejo a trilogia. Eu não consigo rever uma versão que não seja estendida. Para mim, Até porque você fica assim, poxa, mas se eu assistir a outra versão, eu vou estar perdendo informação. Tem coisa que o Peter Jackson pensou, não, vou acrescentar aqui. Então eu gosto de ver a versão estendida. Eu acho que é um filme muito bem aproveitado, os três. Mas como O Senhor dos Anéis. E O Senhor dos Anéis tem para mim uma coisa emocional muito forte, porque ele cria uma conexão. É, são poucas cenas de ação. A cena preferida do Peter Jackson é a cena das Minas Moria, onde eles vão atravessar as minas. E daí vai aparecer o Balrog. Aquela é a cena preferida dele e também é a minha. Porque quando vai ter a batalha entre o Gandalf e o Balrog, para mim aquilo ali foi o You melhor. shall not pass. Nossa, aquilo ali é o melhor plot twist da história, porque ele cai. E daí, quando você vai pro segundo filme, a única maldade é porque no trailer do segundo É, filme eles eu revelam vi o vídeo que você ele postou vivo. essa semana, justamente. É, Realmente existem trailers hoje que falam demais. poxa, Eu sinto eles saudade, atrapalham. eu sinto saudade daqueles trailers que criam a expectativa, mas não te entregam o que vem por aí. Exato, Voltando, mas ele deixa essa expectativa muito legal ali, e é uma cena, assim, emocionante. Quando termina, o Frodo tá gritando, todo mundo tá gritando junto, não é possível, como é que pode acontecer? Eu tinha lido, mas ver aquilo ali, você fica, não, 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 porque você vai na ansiedade, você vai, ele vai cair, ele caiu, não. Então é genial aquilo ali, para mim é muito bem feito. É incrível como os efeitos especiais de 20 anos atrás, 24 anos atrás, conseguem ser melhores do que o do Flash, por exemplo. não, O mas filme é do Flash porque muito dos efeitos do filme eram são práticos, efeitos né? práticos, né? E mesmo, Não tinha preguiça de fazer, né? e mesmo o CGI que o filme tem, e ele tem CGI, ele é pontual, ele Uhum. funciona a favor da história, ele não quer chamar atenção para o efeito. E Ele ele é está para lá para auxiliar multiplicar. a Então, história. tem lá vários orcs, ele vai usar o efeito para multiplicar esses vários orcs para dar a impressão de preenchimento. Mas, E sim, eu tem lembro, centenas de pessoas ali de verdade atuando, né? e eu lembro que na época a UETA desenvolveu um programa de computador que multiplicava essas personagens e tudo, mas eles tinham movimentos individuais, então não ficava aquela coisa meio parada, assim, tipo figurante de fundo que fica imóvel. Você via Uhum. que aquela imagem era multiplicada, mas eles tinham movimentos assim que tornava a coisa E mais crível. eu estava vendo o diretor de efeitos especiais contando, inclusive, que eram simulações de batalha que eles faziam no computador e eles não tinham como prever a vitória. Então, eles tinham que jogar a simulação, vai lá, orcs contra o pessoal ali, e agora vamos ver quem é que vai ganhar. Então, eles tinham que ficar renderizando aquilo ali várias vezes para sair do jeito que eles queriam, porque ganhava vida própria ali também na renderização. Então, um trabalho de muito cuidado. É incrível como hoje as pessoas estão com tanta pressa de fazer, porque levar 3 anos e meio de produção isolado, no meio do nada, para fazer um filme, é trabalhoso. Custou muito para fazer, mas não foi só o financeiro, custou muito também de empenho, esforço. Hoje em dia, com o computador, o pessoal quer fazer a coisa rápida. Não, tive uma ideia hoje, ano que vem vamos lançar, e se não tá bom, vamos lançar desse jeito mesmo, e os fãs que se aguentem. Então, é a paciência. Outro grande acerto que eu acho que aí não tem a ver com aquelas duas que eu mencionei no início, da produção especificamente, em relação à roteirização dos livros, né? O Peter Jackson disse numa entrevista que a primeira coisa que ele fez assim para se organizar naquela tarefa monumental foi criar uma linha do tempo. E você que lê os livros, quem lê os livros, sabe que nos livros as coisas não acontecem no mesmo tempo que aparece Não. no filme. As Duas Torres, em particular, como livro,
ele não tem o mesmo impacto que o filme tem, porque você acompanha durante um bom tempo um grupo, depois o outro grupo, depois o outro grupo. E Isso você no volta no filme, passado, o que já é, aconteceu, agora você vai ver na mesma exato. linha do tempo do passado, numa É, outra isso até pessoa, tal. funciona no livro, mas não Uhum, funcionaria no filme. Pareceriam vários filmes quebrados dentro de um filme maior. uhum. E aí, claro, a decisão dele de criar uma linha do tempo e ir situando, ó, enquanto isso está acontecendo com o Gandalf, com o Legolas e com o Aragorn, está acontecendo isso com o Frodo e com o Sam, está acontecendo isso com outro núcleo de personagens. E isso, claro, dá um dinamismo maior à história, e essa é uma sacada de roteirista, né? De ver o que tem de melhor na história e fazer a mistura adequada. Como é que você Não vê apenas isso? isso, né? Ele também fez adaptações de retirar eventos de determinado lugar. Uhum. Eu lembro, eu não vou lembrar exatamente qual que é o evento, qual que é a cena, mas ele fala que ele pegou essa batalha que ela acontece lá para frente. Mas se a gente deixar lá para frente, não vai ter o mesmo impacto, então a Impacto. gente vai colocar paralelo com isso daqui. Então são essas adaptações, porque assim, uma história, ela precisa conduzir a pessoa. A gente tem várias estruturas, né? Mas a estrutura mais tradicional dos três atos tem que conduzir a pessoa, para a pessoa ir ali, tem o evento catalisador, vai, ação ascendente, pirâmide de Freytag, né? Vai lá, chega no ápice, aí volta e vai diminuindo. No livro, você consegue brincar melhor com isso daí, você pode fazer várias estruturas internas. No filme, você pode acabar deixando o espectador muito confuso, vira uma bagunça. Exatamente. É claro que você pode pegar um Tarantino, por exemplo, que fez Pulp Fiction e, assim, são várias coisas que você... O final é o começo, ali o cara já tá morto e depois ele aparece no final e você, peraí, mas ele não tinha morrido. Aí você, não, foi a inteligência dele de usar várias linhas do tempo. Mas como essa é uma aventura, a aventura ela é sobre uma jornada. Você sai do ponto A e quer chegar no ponto B. E não importa quantas coisas tortas aconteçam até você chegar, o importante é chegar no ponto B. Isso é aventura. Então, essas adaptações são necessárias para que o público consiga acompanhar e entender, porque não tem nada mais frustrante do que você terminar um filme não entendi nada, vou ter que assistir. Aí virou Tenet, né? Apesar de eu gostar bastante de Tenet, aí você vai ter que rever Você tem que muitas sentir, vezes. né? Só sinta, sinta e aceite, né? Mas não é o caso de uma aventura. Uma aventura você Não. quer entender a jornada, né? Não, e tudo tem que fazer sentido. Apesar de ser uma fantasia, a partir do momento que você cria aquele universo, aquele mundo, ele tem as regras próprias dele e as Exato. coisas que acontecem tem que ter uma certa lógica, senão você não compra, né? Uhum. Exato. Simples assim. É simples, mas justamente por ser simples, não é nada fácil. Por isso que foi muito trabalhoso. E o trabalho das roteiristas, cara, o que elas fizeram nesse roteiro, o trabalho foi intenso. E o Peter Jackson ajudando, trabalhando junto, orientando, tal, falando, normalmente falando, tira isso, coloca aquilo, diminui isso. Uhum, Mas foi um trabalho incrível conseguir condensar três livros tão complexos, que são gigantescos, em três filmes que são grandes, mas quando você compara com os livros, são pequenos comparados com os livros. uhum. E assim, conseguiram entregar a mensagem, a essência, sem fazer alterações irritantes, sem fazer alterações que vão fazer com que o pessoal diga: Isso não é Senhor dos Anéis. Não, esquece, criaram uma coisa nova. Não, é o Senhor dos Anéis, são os mesmos personagens, com algumas alteraçõezinhas para você conseguir entender melhor. E assim, quem assistiu o filme e não leu o livro, pode assistir o filme, ler o livro, vão ser duas experiências diferentes. Muito Quem boas. leu o livro, quando assistiu o filme, viu, cara, é uma outra experiência. Gostei pra caramba, amo o livro, amo o filme. Nesse caso, eu não tenho um preferido, não dá pra eu falar assim, eu prefiro o Uhum. livro do que eu prefiro o filme. Não. Eu gosto dos dois porque são duas experiências diferentes. O livro tem toda aquela calmaria, né? As descrições incríveis de Tolkien, muito calmas. Aquilo ali tudo o Peter Jackson conseguiu colocar através de um mundo tão detalhado que as descrições de Tolkien estão ali. Você vê detalhe, tem um detalhe das espadas. Cada espada ela é feita com um design único, algo que a maioria nem vai prestar atenção, mas a Figurinos. ferroada tem o seu design particular para lembrar uma folha. A espada do Gandalf tem um design diferente do design da espada do Aragorn. Tem desenhos e inscrições que só se você desse zoom você veria que está escrito em élfico na espada do Gandalf.
E tá escrito em élfico lá, ninguém nem viu. Mas o cara fez a questão de colocar esses detalhes. Então, é uma atenção aos detalhes muito cuidadosa que faz com que isso se torne uma obra com várias camadas, né? Exato. Jurandir, essa conversa renderia horas e horas, a gente iria entrar nos outros dois filmes com É, isso que a certeza. gente só tá no primeiro, né? É, Imagina. exatamente. Mas a gente tem que terminar por aqui. Quem quiser acompanhar teu trabalho, onde é que te encontra? youtube.com/barra Jurandir Gouveia, tá lá meu canal, Jurandir Gouveia. Assista aos vídeos, estou postando toda semana, 2 vezes por semana, sobre storytelling, analisando filmes, analisando séries, cenas, sempre mostrando como que as pessoas pensaram naquilo, as ferramentas que elas usaram para colocar aquilo na prática, o que que dá certo, o que que não dá certo, para que o pessoal possa apreciar melhor os filmes, as séries, de uma maneira mais profunda. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, valeu, foi bom demais. Até o próximo Cinemarden.